Olá pessoal, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou advogado no escritório Lima Nunes Volpatti, Advocacia e Consultoria. E hoje nós vamos falar sobre um tema que me traz muito prazer, que é o tema da cidadania italiana e as ações de retificação de nome. Vamos lá? Pois então, pessoal, muitas pessoas nos perguntam sobre a questão da necessidade de retificação de nome no âmbito da cidadania italiana, no âmbito do processo para se buscar conseguir o direito de você ser reconhecido pelo Estado italiano, que você é um cidadão italiano. Diferente do Brasil, a Itália utiliza o critério ius sanguinis para reconhecimento de nacionalidade, ou seja, a Itália ela reconhece que os descendentes de italiano, se conseguirem provar a linha genealógica, independente de número de gerações, ou seja, independente do parentesco que você tem, o grau de parentesco, não tem limitação, diferente de outras cidadanias, por exemplo, a espanhola, você consegue, juntando esses documentos, as certidões, provando que o italiano é seu bisavô, é seu avô, seu tataravô, veio da Itália para o Brasil, na época principalmente das grandes imigrações para a produção de café e tudo mais. E com isso ele se estabeleceu no Brasil, casou no Brasil, teve filhos no Brasil, morreu no Brasil. E com isso você consegue realmente pegar certidões de nascimento, casamento, de óbito, e você vai trazendo essas certidões desde o italiano que chegou ao Brasil, ao seu avô, ao seu pai, até você. Você provando essa linha genealógica, essa linha de parentesco, essa árvore genealógica que tem que ser montada, você consegue obter o direito de ser reconhecido pelo Estado italiano que você é um cidadão italiano. Eu sou cidadão italiano, eu consegui minha cidadania, me casei na Itália também, minha esposa também é descendente de italiano e conseguiu o direito. Então, para a gente é uma satisfação muito grande falar sobre isso e tentar ajudar as pessoas para conseguir não ter problema nesses procedimentos de conseguir as certidões necessárias para provar a árvore genealógica e o vínculo com os italianos que vieram para o Brasil para trabalhar, para se estabelecer. Bom, no processo da cidadania italiana, eu divido particularmente em dois momentos diferentes. O primeiro momento é os atos preparatórios, que é basicamente isso que eu descrevi agora, que é você conseguir descobrir, por exemplo, uma certidão de um italiano que nasceu na Itália, onde que ela está, em qual província ela está, qual documento que se tem. E nesse momento há diversas dificuldades, que a gente pode tratar em outro vídeo, mas você consegue essa certidão de nascimento, às vezes de casamento, ou o grau dos atos da vida civil que se estabeleceram antes do italiano vir para o Brasil, ele vir para o Brasil, os descendentes que ele teve, você pegar certidões no cartório, ou seja, onde que seu pai, ou seu avô, seu bisavô, que é brasileiro, descendente do primeiro italiano, nasceu, onde que ele casou, onde que ele faleceu, se faleceu no caso, né? E com isso você vai buscando as certidões nos cartórios brasileiros. Qual que é a dificuldade disso? Que aí entra a questão da retificação de nome. Nesses atos preparatórios, para você conseguir todas as provas, para você montar a linha genealógica e assim conseguir o direito de se transmitir a cidadania italiana, há muitos erros inúmeros, que a gente vai tratar em diversos vídeos, mas principalmente erros de grafia do sobrenome e erros de data. Então, muitas vezes, vou te dar um exemplo, o italiano chamava Beltrame, quando veio da Itália, na certidão que estava na Itália. Chega aqui no Brasil, ele vira Belmonte. Então há uma mudança. Por quê? Porque na época não tinha um sistema registral, notarial como tem hoje. Os registros eram feitos de uma maneira muito rápida e muito às pressas. Então era feito muitas vezes o registro depois da entidade portuária que o cidadão chegou. Então o famoso Museu do Imigrante em São Paulo tem isso, que era o local que, após a chegada dos imigrantes em Santos, era encaminhado por trem em São Paulo, e em São Paulo chegava lá numa entidade onde se tinha os registros dessa forma. E muitas vezes o registrador que estava ali, o serventuário que estava ali, ele não conseguia entender a língua italiana e registrava da maneira que entendia.
Então, muitos erros de grafia aconteciam nesse processo, né? Outro erro que acontece muito é o chamado aportuguesamento. No aportuguesamento, muitas vezes, o italiano que veio para o Brasil chamava Luigi, e ele chega aqui e ele vira Luiz. Isso acontece reiteradamente em vários processos que chegam aqui no escritório. Só que, nesses casos específicos, a gente consegue provar através de ação de edificação ou através da via extrajudicial no cartório que não existe Luiz, principalmente no século XIX, na Itália. Era muito difícil, Luiz é um nome português, então é muito difícil isso acontecer. Então você consegue juntar toda uma argumentação decorrente também da jurisprudência atual brasileira, provando que houve um aportuguesamento e isso não pode impactar no seu direito de se conseguir a cidadania italiana, no seu direito fundamental, direito de personalidade, de retificar o seu sobrenome da sua família. Tem que manter as tradições da sua família e o sobrenome original. Então, a resposta que eu dou em relação ao porquê precisa retificar o nome é justamente para que você tenha, quando você for dar entrada num processo de reconhecimento da cidadania italiana, ou no consulado italiano, ou na via extrajudicial na Itália, através das comunes, através das prefeituras italianas, ou via judicial, que é o caso da via materna, que a gente também vai tratar em outro vídeo, você tem um arcabouço de documentos já retificado e extremamente inquestionável do seu direito, da sua genealogia. Outra questão que eu gostaria de tratar é em relação à questão da data. Muitas certidões, elas têm erro de data. Então, nesses casos específicos, você não vai conseguir, muito provavelmente, que o registrador, que o tabelião do cartório modifique a certidão para você pela via extrajudicial. Você vai ter que entrar com uma ação judicial. Por quê? Porque quando você entra pela via extrajudicial, por mais que o tabelião, o registrador, às vezes tenha uma boa vontade de te ajudar, ele tem que seguir e ele tem o dever, não só a responsabilidade, mas o dever de prezar pela legalidade e atuar segundo a lei de registros públicos. Então, se houver alguma dúvida do tabelião, ele não vai registrar, ele não vai alterar certidões que estão com datas erradas. O que vai acontecer? Ele vai fazer um parecer, você vai suscitar dúvidas, que é um procedimento que você faz dentro do cartório para você conseguir corrigir, questionar o indeferimento do tabelião do seu pedido. E com essa suscitação de dúvidas, o processo vai subir para vários registros públicos, quando a comarca tem, ou para vários registros civil, que é o juiz responsável por aquele cartório, que vai analisar um parecer do tabelião tratando do caso. É muito difícil que realmente o juiz corrobore e autorize a alteração da certidão. Pode ser que aconteça, mas nos nossos casos práticos a gente não vê isso. Então eu recomendo muitas vezes a gente fazer isso, a gente entra tudo mais por uma questão de provar numa ação de retificação de nome, que é um segundo momento, de que as mesmas pessoas, que houve erro de datas de registro, mas são as mesmas pessoas. Então, o que nós temos que fazer, muitas das vezes, é pegar esses documentos todos e já justificar, montar a linha genealógica no processo, explicar claramente para o juiz que se trata das mesmas pessoas, dos mesmos antenatos, que são seus ascendentes, né, que vieram da Itália, e a linha genealógica decorrente, e com isso você conseguir provar para o juiz de que você merece realmente que se altere o sobrenome para fins de cidadania. Se você conseguir juntar certidões de uma maneira clara e você conseguir alterar as certidões da maneira que fique claro a genealogia, você tem uma capacidade e uma capacidade maior de conseguir que aquele processo saia mais rápido. Quanto menos documento ou quanto mais dúvidas você deixar no processo, mais difícil você vai conseguir uma sentença rápida. No nosso escritório, a gente consegue montar isso, a gente faz a linha genealógica, a gente estrutura todos os documentos, levantam as teses do aportuguesamento e tudo mais, para que você consiga realmente de uma maneira eficiente. As nossas sentenças têm saído de 4 a 6 meses, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo,
onde a maioria dos nossos clientes são descendentes italianos e que buscam o nosso escritório. Então, esse procedimento, esses atos pré-processuais de busca de certidão, de orientação, de você escrever a linha genealógica de uma maneira clara para o juiz, é fundamental para você conseguir uma eficiência numa sentença que obrigue depois os cartórios a alterar os nomes e as datas nas certidões que você vai juntar. Então, você conseguindo realmente a sentença da ação de retificação de nome, você vai ter as certidões retificadas e com isso você pode dar andamento na união desses documentos para você conseguir a cidadania italiana. Então, gente, o contexto atual ele é um contexto desfavorável para quem quer entrar no processo de cidadania nas comunes, porque tem que comprovar residência. O Ministério Público da Itália tem perseguido essas questões de comprovação falsa de residência. Então, já que está nesse contexto, tomem cuidado com as certidões, não tenham erros de grafia, tanto no sobrenome, aportuguesamento, erro de datas, porque pode-se entender, a comune italiana pode ter uma má vontade de fazer o seu processo, porque ela tem dúvida. Então você tem que trabalhar de uma maneira que suas certidões não restem dúvidas, que você é descendente de um italiano, que aquela pessoa é aquela pessoa, que passou para o seu avô, para o seu bisavô, e que a linha genealógica tem que ser clara. Então, eu peço que quem for tirar a cidadania extrajudicial na Itália, se atente a isso e busque retificar os nomes e as datas corretamente antes de ir para a Itália, para que não gaste dinheiro com passagem, com hospedagem e tudo mais, sem necessidade. Depois tem uma frustração muito grande porque não conseguiu realmente a autorização, a certidão que você é descendente italiano. Bom, e também, se for fazer via judicial na Itália, que é os casos que você faz via materna, que eu posso tratar em outro vídeo também, que você, no judiciário italiano, eles têm tido um pouco mais eles têm entendido melhor que essas questões de aportuguesamento e tudo mais, eles não têm criado tanto problema quanto a isso. Mas eu também aconselho você tomar as providências devidas, porque o custo de uma cidadania italiana às vezes sai muito caro, ainda mais porque é em euros. Então você tem que realmente tomar essas providências, porque quanto menos dúvida você tiver no processo e nas suas certidões, mais rápido a sentença sai lá na Itália também. E a mesma coisa no consulado, né? Se você for entrar pela via do consulado, você juntou certidões e vai entrar pedindo seu direito aqui no Brasil, no consulado da Itália, da sua região demográfica, aqui no caso de Brasília, é o consulado de Brasília, assim como em Goiânia também é o consulado de Brasília, enfim. Vamos supor que leve 6 anos para você conseguir ser chamado para que o consulado, a entidade consular, analise seus documentos. Nesse tempo, você ficou na fila, você esperou, aí você chega para apresentar seus documentos, a entidade consular fala, não, está errado, tenho dúvidas. E aí isso pode prejudicar todo o seu processo. É uma frustração tremenda, não só para você, como para sua família também, que muitas vezes tem interesse. Então, essas são as questões que eu gostaria de tratar da retificação de nome e que você consiga realmente juntar as certidões e conte conosco também para lhe auxiliar nesse processo para a conquista da cidadania italiana. Um grande abraço.